Bem, graças a Deus por estarmos aqui nesta ocasião para estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Que o Deus Eterno continue nos abençoando grandemente. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião para estudar as Escrituras Sagradas com cada um de vocês que estão aqui presente. E para mim é uma satisfação imensa também falar das Escrituras Sagradas, falar da Palavra de Deus, ensinar a Palavra de Deus através do YouTube. Então, que Deus abençoe grandemente todos aqueles que vão futuramente, através do vídeo, nos ouvir e estudar conosco também. Que o Deus Eterno nos abençoe grandemente e muito obrigado por sua atenção, por aqueles que têm nos seguido através deste canal, desta ferramenta tão preciosa que Deus colocou em nossas mãos para estarmos evangelizando. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo na carta de Tiago, no capítulo 3, de versículos 13 até o 18. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós vamos estar finalizando mais um capítulo desta epístola maravilhosa. Então, que Deus nos abençoe grandemente e possa nos edificar através da sua palavra. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus. E como eu disse, que o Espírito de Deus possa falar aos nossos corações e nos edificar por meio da exposição da sua palavra. Então o nosso autor agora ele muda de tópico, só que agora ele passa ali a orientar a sua congregação e aqueles que também aspiravam ali ser mestres, ser pastores. Então ele passa a fazer um contraste aí entre a sabedoria divina e a sabedoria humana, a fim de demonstrar as diferenças que há entre elas. Então, desta forma, o desejo de Tiago era inculcar aí na cabeça dos crentes da sua congregação o seguinte, que o quão limitada é a nossa sabedoria humana e o quanto devemos depender do Criador, o Pai das luzes, aquele que não tem sombra de variação, aquele que é imutável, como nós já aprendemos aí no capítulo 1 e versículo 17. Então, o desejo de Tiago era colocar na cabeça desses crentes a diferença que há entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. Mostrar para eles o quão fracos nós somos intelectualmente se não nos deixarmos levar pelo conhecimento divino e pela palavra de Deus e nos deixarmos levar pelo seu Espírito Santo. Porque o nosso intelecto, por causa do pecado, meus irmãos, foi deturpado. E desta forma, como eu já ensinei em outras ocasiões aqui, nós não conseguimos mais diferenciar diante das nossas faculdades mentais o certo do errado. Nós não conseguimos, se o Espírito Santo de Deus não nos mostrar na sua palavra o que é certo e o que é errado. E desta forma, se nós nos deixarmos levar só pelo nosso intelecto humano, pela nossa sabedoria humana, certamente nós vamos ir para o lado oposto. Então, por isso, no verso 13, o nosso autor ele toca aí no cerne do problema.
E qual era ali o centro, o coração do problema? Era a conduta dos crentes. Porque muitos ali, como ele salientou, tinha inveja amargurada dentro do coração, tinha um sentimento faccioso aí, que é esse sentimento separatista, de se achar melhor do que os outros, mais sábio do que os outros. Tinha esse sentimento também de inveja, aquele sentimento que faz a pessoa olhar para as coisas do outro, desejar as coisas do outro e odiá-lo por aquilo que ele tem e aquilo que ele não tem. E desta forma, ele se julga superior aos demais. Então, o nosso autor toca no cerne do problema, que era a conduta dos crentes. Por isso ele fala aí da pessoa que se julga sábio. Só que junto a essa palavra aí, sábio, ele coloca outra palavra, inteligente. E o que ele queria ao acrescentar essa palavra inteligente aí junto? Deste modo, o que ele esclarece é o seguinte, que uma pessoa que é verdadeiramente sábia, ela precisa ter experiência, ou seja, ela precisa ter habilidade lógica no atuar e atuar com discernimento. E o que é discernimento? Diante da unção do Espírito Santo, ela julgar as coisas e saber o que é certo e o que é errado. Saber o que ela deve fazer no momento que deve fazer, na hora que deve fazer. Então ela precisa ter experiência, trabalhar com lógica, habilidade e atuar com discernimento na vida. E desse modo, ele denota que o indivíduo, homem e mulher, ele vai ser definido como sábio de acordo com a sua atitude diante das adversidades e problemas da vida. Como que ele vai agir aí diante dos problemas da vida? O que ele chama aí de condigno proceder. E o que é esse condigno proceder aí, ou condigno proceder? Um comportamento justo e reto. Comportamento esse que vai refletir aquele conhecimento que tal pessoa julga ter. Se ela realmente é sábia, ela vai agir de acordo com aquela sabedoria que ela diz que tem. Então, ali é um comportamento justo e reto. Isso é um condigno proceder. Um comportamento justo e reto que reflita ali a tal sabedoria que essa pessoa diz que tem. Ou seja, um caráter ilibado. E o que é um caráter ilibado? Uma pessoa que não tem mancha. Não é que ela não vai ter pecados, ela não vai ter atitudes aqui nesta vida que o mundo vai olhar para ele e vai condená-lo. Pelo contrário, vai olhar para essa pessoa por conta do seu comportamento ilibado ali, diferente dos outros, vai louvar o nome de Deus. Abra aí em 1 Pedro, no capítulo 2, em versículo 12. Veja o que o apóstolo Pedro, ele nos diz aqui em concordância com Tiago. Ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 12, ele diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, o que Pedro está salientando aqui? Que de acordo a esse comportamento ilibado que o crente vai ter, as pessoas de fora do mundo vão olhar para esses crentes e vão louvar o nome de Deus por conta dessa conduta digna, o que ele chama aí de comportamento aqui, exemplar, mantendo exemplar o vosso procedimento. Então, se você diz que tem sabedoria, essa sabedoria deve ser aplicada em sua vida. Porque não basta falar, é necessário viver também. Então isso aqui, ele começa a se aprofundar agora nos versos 14 até o 16, essa questão do comportamento. Ele diz assim, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, esse sentimento aí sectarista, separatista, ele diz assim, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Não é para ficar se vangloriando de ser um invejoso, de ser um faccioso. Ele diz, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão de toda espécie.
a confusão de toda espécie de coisas ruins. Só que no verso 15 ele diz outra coisa aqui também, ó. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então aqui ele começa a destrinchar essa questão aí da nossa conduta, desse procedimento exemplar que Pedro citou ali. Então aqui ele passa a demonstrar que a nossa conduta deve ser diferente do mundo. Se a nossa conduta não apresentar mansidão, sabedoria, amor pelo próximo e obediência a Deus, nós de fato não temos sabedoria, nós não conhecemos a verdade divina, nós não conhecemos a Cristo. Se não formos mansos, humildes, assim como Jesus, respeitar a todos e, em suma, obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Então nós não somos sábios, mas ao contrário, somos infiéis àquilo que nós dizemos que cremos. Então se você está dizendo que crê na verdade, só que você não obedece a essa verdade, o que você está demonstrando é que você é um infiel, e você não é um crente verdadeiro, porque você tem inveja, você cobiça as coisas dos outros, você tem esse sentimento faccioso dentro do coração, sentimento que eu já salientei aí, que é esse sentimento separatista, sectarista, de achar que você é o melhor, que a sua igreja é melhor, que o Deus que você serve é melhor do que os outros, quando a única verdade que nós conhecemos aí é Cristo. Essa é a única verdade. Então, desta forma, vamos seguindo aqui, ó. Então, inveja, um comentarista bíblico chamado Simon Kistemaker, ao comentar a respeito desse sentimento inveja, no seu comentário, ele diz o seguinte, ó, que inveja é isso aqui, ó, é o desgostar-se com ressentimento e ódio da boa fortuna e bênção de outra pessoa. Então vou repetir, ó, segundo Simon Kistemaker, inveja é isso, ó, é o desgostar-se com ressentimento e ódio da boa fortuna e bênção da outra pessoa. Em suma, é você olhar o que o outro tem, se aborrecer por causa do que o outro tem e o que você não tem, e você odiar o outro por causa daquilo que ele tem. Isso que é inveja. Então, vamos seguindo aqui, ó. Então, agora, o sentimento faccioso refere-se à ideia de partidarismo, sectarismo mesmo. Então, quando nós falamos aí de seita, muita gente pensa aí que é um segmento herético, uma pessoa que ensina coisas erradas, mas o sectarismo, o espírito de seita é definido pelo seguinte: é toda pessoa que se julga o único correto, o que o seu grupo ali é o único correto e verdadeiro e que os demais estão equivocados. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitos adventistas e muitos testemunhos de Jeová julgam que só o seu grupo é verdadeiro, que só o seu grupo é genuíno, que eles são os únicos que têm o conhecimento da verdade. Então, por isso são definidos como seita. Esse sentimento de sectarismo, partidarismo, de separatismo, de se separar e se achar melhor do que o outro. Então, esse sentimento faccioso refere-se à ideia de partidarismo, como eu disse, sectarismo mesmo, onde o indivíduo ele se julga o único certo e o seu grupo religioso ou a sua igreja é a única certa e as demais estão todas erradas e ele é o centro do mundo. Quando nós não somos o centro do universo, o centro do universo se chama Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser o centro de nossa vida. E tudo isso o Tiago salienta que é fruto de uma sabedoria demoníaca, diabólica, vinda do diabo. É fruto de uma sabedoria deturpada, que ele define aí por 3 adjetivos, que é aí o terreno, animal e diabólica. E essa terrena refere-se aí ao mundo. Essa sabedoria pertence aqui a este mundo. A animal refere-se à nossa carne, a nossa natureza corrupta e depravada. E a terceira forma aqui que ele diz é a demoníaca, que se refere ao diabo propriamente dito. Então, essa sabedoria humana aqui da Terra, ela é terrena, animal e diabólica. Quando nós devemos ter uma sabedoria que é divina, celestial e não desta terra. Desta forma, a sabedoria deste mundo
ela te leva ao erro e à cobiça de todos os prazeres aqui desta terra. É a sabedoria deste mundo que te oferece muitas coisas boas que existem aí no mundo, dinheiro, popularidade, essa coisa de fama, de se achar o melhor. A sabedoria animal ou carnal, o que ela faz com você? Ela te instiga aos desejos mais sombrios do nosso coração corrupto e depravado, pecaminoso aí. Esse coração que o desígnio dele é continuamente mal, que nós já estudamos aqui. E essa sabedoria em sentido diabólico, ela nos leva a revoltar-se contra Deus e achar que Deus é injusto. Então, toda essa sabedoria que nós adquirimos ao longo da vida aí, se ela não for dirigida pelo Espírito Santo, meus irmãos, sabe o que vai acontecer? Quanto mais sábio você for com a sabedoria aqui desta terra, mais longe de Deus você vai ficar, porque você vai achar que você é autossuficiente e que você não precisa de Deus. Você vai se tornar arrogante, e nós devemos ser mansos e humildes, não arrogantes, não com sentimento de inveja e sentimento faccioso de nos julgarmos os melhores e os mais sábios. Não, a cada dia mais humildes. A cada dia nós devemos estar mais humilhados na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer para Ele: molda o meu caráter, Senhor, transforma a minha vida, faz da minha vida diferente dos outros, não para que eu possa me julgar melhor do que os outros, mas para que eu possa refletir a Ti, Senhor Jesus Cristo, para que eu possa mostrar ao mundo a Tua sabedoria, que a minha vida possa ser um espelho que reflita a Tua presença, que reflita a Tua imagem. Então, toda a sabedoria que nós adquirirmos ao longo da vida, se não for dirigida pelo Espírito Santo, ela vai nos afastar de Deus. Então, vai nos afastar de tudo aquilo que a palavra ensina. Não é mal, meus irmãos, nós sermos inteligentes, nós estudarmos, adquirirmos uma carreira aqui neste mundo. Mas o que Tiago denota é que se essa sabedoria não for ungida, como eu já frisei aqui, ela sempre irá nos levar a tudo que é fora da palavra. Vai fazer nós andarmos fora de tudo aquilo que ensina a palavra. Vamos estar na contramão de tudo aquilo que o cristianismo exige de nós. E quando eu falo cristianismo, eu falo dessa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não falo de uma religião, eu falo desse sentimento de confiança que nós temos no Deus Todo-Poderoso. E o cristianismo, ele exige de nós amor pelo próximo e obediência a Deus. Se nós não amarmos os nossos irmãos, amarmos os nossos inimigos e obedecermos a Deus, nós vamos estar na contramão do que o cristianismo requer de nós. Em suma, o ensino aqui expressado por Tiago é o seguinte: que nós devemos não depender da nossa sabedoria humana, mas depender de Cristo, porque Ele é a nossa sabedoria. Abre em Colossenses, no capítulo 2, e versículo 3, onde Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que em Cristo estão escondidos todos os mistérios do conhecimento, da sabedoria e da ciência. Ele diz assim, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em suma, o que Paulo salienta aqui é que Jesus é a sabedoria do crente, é a nossa sabedoria, é dele que nós devemos depender. Porque se nós nos orientarmos por outro Deus além de Cristo, nós vamos estar na contramão dos ensinamentos da palavra de Deus. E de versos 17 e 18, veja o que está dito aqui, A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, agora ele frisa aí os frutos dessa sabedoria genuína. E isso entra em contraste com tudo aquilo que Paulo já havia ensinado lá em Gálatas, no capítulo 5, a respeito dos frutos do Espírito. Abre em Gálatas, no capítulo 5, e vamos ler do verso 22 até o 26,
o que Paulo denota aqui como sendo frutos do Espírito. Ele já havia exposto o que eram as obras da carne, depois ele passa a falar dos frutos do Espírito. Aqui em Gálatas 5, a partir do verso 22, ó. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então nós devemos ser mansos, bondosos e amar a todos, ter domínio próprio. E eu já ensinei aqui para vocês que a única forma de nós dominarmos o nosso ser aqui, a nossa carne, é através do Espírito de Deus. Então, se você se orienta pela sabedoria divina que é Cristo, você vai ter domínio próprio. Então, Paulo esclareceu muito bem aqui a respeito dessa questão dos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito entram em contraste aqui com os frutos dessa sabedoria divina, que, fazendo uma aplicação rápida aqui, essa sabedoria que Tiago vem aqui falando desde o começo de sua carta, nós podemos dizer que é o próprio Espírito Santo que nos revela que aqueles que são guiados por ele, por esse Espírito Santo, são aqueles que verdadeiramente vão aí revelar que são dotados dessa sabedoria divina. Aquele que é guiado pelo Espírito, ele vai viver orientado pelo Espírito. Se ele não se guia pela sabedoria divina, em algum momento ele vai tropeçar em algo, porque nós tropeçamos em muitas coisas se nós não nos deixarmos levar pelo Espírito Santo de Deus. Mas toda essa sabedoria divina, como eu já frisei, não é para nós nos exaltarmos, é para nós ficarmos a cada dia mais humildes e ajoelhados perante a grandeza do Senhor e Salvador Jesus Cristo e pedir que Ele seja o centro do nosso coração, aquele que controle todos os nossos atos, para que assim nós possamos ter um comportamento exato e reto, de acordo com a palavra de Deus. Matthew Henry, ao comentar a respeito aqui deste tópico, ele diz o seguinte, ó: o que pensa ou fala bem não é sábio em relação às Escrituras, se não viver e agir bem. Então o irmão Matthew Henry aqui, que viveu no século XVI, ele diz que se nós não vivermos de acordo com aquilo que falamos, nós não estamos fazendo bem de acordo às Escrituras. Porque cristianismo é isso, não é só palavras, mas é atitudes também. Então com isso eu já posso concluir aqui com nossas aplicações finais. O primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é esse alerta aí magnífico que Tiago deu aí. Eu digo magnífico porque nos leva a pensar, porque atrai a nossa atenção. Então Tiago ele nos alerta que nós devemos nos cuidar do sectarismo, ou seja, desse pensamento faccioso aí que ele salientou para nós. Coisa que tanto a versão Almeida Revista Atualizada quanto a Revista e Corrigida traduziram muito bem essa palavra ao colocar aí sentimento faccioso. Então, remete à facção. E o que é facção? É um grupo isolado aí que se julga o único certo. Então, esse sentimento faccioso aí, como eu disse, que tanto a Almeida Revista Atualizada quanto a Almeida Revista Corrigida traduziram muito bem. Então, é esse sentimento onde o indivíduo ele se julga o único correto, de forma que pensa que você é o único correto e que os demais aí estão todos equivocados. Esse pensamento que nasce no coração de muitas pessoas que julgam que ele é o único que conhece a verdade, que os demais estão todos errados. E nesse sentido ele quer arrebanhar todas as pessoas para ele e fazer com que as pessoas entendam a maneira que ele entende. E dizer, ó, se você não entende da forma que eu entendo, você está errado. Alguns chegam a dizer, ó, você está com o espírito do diabo. É por isso que você não crê da mesma forma que eu. Então isso é sentimento faccioso, sentimento separatista,
partidarista, onde o indivíduo julga que o grupinho dele ali é o único grupo verdadeiro, que os demais grupos estão todos errados e quem não pensar da maneira que ele já está no fogo do inferno. Não é para sermos assim, é o que Tiago salienta aqui. Então, é esse sentimento aí que diz que o único verdadeiro é ele e os demais estão equivocados e que a igreja dele é a única correta e as demais estão erradas. Quando nós já aprendemos que a única verdade se chama Jesus Cristo. Dentro das Escrituras nós não conhecemos outra verdade. E desta forma o que Tiago salienta aqui é que qualquer um, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, que qualquer um que com humildade e submissão ler as Escrituras, pedir a orientação do Espírito Santo é capaz de conhecer a Cristo apenas pelas Escrituras. Veja o que diz Paulo aqui em Filipenses, no capítulo 2 e versículo 3. Ele diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então Paulo está dizendo a mesma coisa que Tiago. Não faça nada por partidarismo, por vanglória, por se achar melhor do que os outros. Não, faça tudo em humildade, como se o outro fosse superior a você. E desta forma você estará agradando o Senhor e obedecendo tudo que os apóstolos ensinaram e também o próprio Deus. William Barclay, ao comentar a respeito desse tópico, ele diz algo bastante interessante aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. Todas as forças que trabalham pela divisão são forças contrárias à vontade de Deus e favoráveis à causa do diabo. Em suma, o que Barclay está dizendo aqui é que todo aquele que se vangloria de si mesmo e se acha superior e trabalha com divisão e quer demonstrar que é melhor do que o outro, esse está trabalhando para o diabo, está trabalhando para Satanás, está contrário à vontade de Deus e favorável à causa do diabo. O segundo ponto de aplicação que nós temos aqui, quem semeia a paz e a concórdia entre os irmãos, ele vai colher uma safra de justiça, meus irmãos. Porque aquele que semeia o bem, ele jamais irá colher o mal. Abre em Gálatas 6, a partir do verso 7 até o 10. Veja o que Paulo diz aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Então, o que Tiago e Paulo aqui, todos os apóstolos demonstram que aquele que vai semear o bem, ele vai colher justiça, ele vai colher o bem para ele. Então diz aqui, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo que você semeia, um dia você vai colher. Se você está semeando divisão, discórdia, inveja dos outros, logo você vai atrair tudo aquilo para você. Então, se você quer coisas boas na sua vida, semeie coisas boas. Se você quer que haja amor e paz ao seu redor, semeie amor e paz. Se você quer que todas essas coisas ruins aí, que são obras da carne, fiquem afastadas de você, primeiramente você deve mudar a você. Diz até um cântico muito antigo, se você quer mudar o mundo, mude primeiro você, mude suas atitudes e você vai conseguir mudar o mundo. Mas primeiro você tem que semear o bem para poder colher o bem. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, você quer que coisas boas sejam atraídas para a sua vida? Semeie o bem, faça o bem. E Paulo está dizendo, comece pelos da família da fé. Você quer atrair o bem para a sua vida? Comece a fazer o bem para os seus irmãos. Você está vendo um irmão aflito ali? Dê um conselho para ele. Você está vendo um irmão necessitado? Está carecido de alimento cotidiano? Dê alimento para ele.
Se você ver o seu inimigo com sede, você vai negar a água para ele? Não, você vai dar água para que ele se sacie. Se o inimigo está com fome, dê comida para ele. Então, fazendo isso, você vai atrair o bem para a sua vida. Você vai amontoar brasas vivas em cima da sua cabeça. Então, aquele que semeia a paz e a concórdia entre os irmãos, ele vai colher uma safra de justiça. Ele vai ter uma colheita enorme de bênçãos na sua vida. Então, você quer ser abençoado? Comece abençoando as pessoas com a sua vida. Que a sua presença seja como se fosse a presença de Cristo por onde você passar. Reflita ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e assim você vai estar atraindo coisas boas. Tenha um condigno proceder, um procedimento exemplar aqui nesta terra. E o terceiro e último ponto de aplicação que eu trago para vocês consiste no seguinte: quem alimenta inveja amargurada e egoísmo dentro do seu coração, ele vai entristecer a Cristo. E sabe quem você vai alegrar? Se você estiver com inveja amargurada dentro do seu coração, sentimento faccioso, você vai estar alegrando o diabo. Porque, como disse Barclay, aquele que semeia contenda e divisão aí, ele está favorável à causa do diabo, porque ele foi separatista desde o princípio. Você pode olhar que ele não se contentou em ser um querubim da guarda, em ser aquele que estava diante do Senhor o adorando. Ele quis mais, ele quis fazer um trono acima do Deus Pai, e assim ele quis se engrandecer. Então o primeiro que teve inveja amargurada e sentimento faccioso foi o diabo. E todas as vezes que o ser humano alimenta isso dentro do coração, ele está indo contra a vontade de Deus e sendo favorável aos desígnios do diabo. Você quer ser instrumento de Deus ou do diabo? Eu acredito que todos querem ser instrumento de Deus aqui nesta terra. Então, semeemos a união. Abre em Efésios no capítulo 4, versículo 30 até o 32. Já estamos caminhando para a conclusão desta exposição. E diz assim, prestem bem atenção nisso, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Então, devemos semear a paz e a união, a concórdia no mundo. E uma última citação aqui de um comentarista, Simon Kistemaker, ao comentar sobre esse assunto no seu comentário, ele diz assim, quando o diabo profere a mentira, é ruim. Quando usa o mundo para colocá-la em prática, é ainda pior. Mas quando os membros da igreja tornam-se seus instrumentos para propagar a sabedoria diabólica, é a pior de todas as situações. Então, Kistemaker vai na mesma linha aqui de Tiago, dizendo que quando o diabo propara mentira é uma coisa ruim. Quando ele usa o mundo, é uma coisa ainda pior. Só que quando os membros da igreja se tornam aí instrumentos para propagar essa sabedoria diabólica, é a pior de todas as situações. Então nós devemos ser benignos, misericordiosos, amar a todos e andar em mansidão e em humildade, sabendo que antes nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Se não fosse a atração sobrenatural da graça divina, você continuaria lá no charco de lodo do pecado. Você não viria à presença de Deus por sua própria conta. E todas as vezes que nós nos deparamos com esse ensino, nós nos humilhamos mais ainda, quando nós olhamos para a natureza depravada e contaminada pelo pecado aí que o ser humano tem. Se Deus não agisse, se Deus não entrasse em cena, nós continuaríamos sendo réis pecadores rendidos debaixo do pecado e inimigos de Deus. Então foi por causa da cruz de Cristo que nós chegamos à presença de Deus. Então alimente a sabedoria de Deus, não alimente a sabedoria do diabo, essa sabedoria maligna aí.
Seja realmente sábio, e o verdadeiro sábio, como eu disse, ele ama a todos e anda em obediência diante de Deus. Jamais se julga superior, porque ele sabe que se não fosse a graça divina, ele continuaria em rebeldia contra Deus, ele continuaria um iníquo, uma pessoa aí contaminada em todas as suas faculdades mentais pelo pecado e jamais adoraria a Deus. Se Deus não entrasse em cena, então seja a cada dia mais humilde, agradecido a Deus, porque Ele te escolheu. E ame a todos com um amor incondicional, um amor sem condições, porque foi assim que Deus nos amou desde o princípio. E nós devemos amá-lo, porque João já nos ensinou, porque Ele primeiro nos amou. Que o Eterno nos abençoe grandemente.